Olá a todos, estamos aqui para a nossa terceira de uma série de 3 lives. Eu vou fazer uma breve retomada da primeira e da segunda para chegar no tema de hoje. A temática geral é metacognição e alfabetização. Então, na primeira live, que foi dia 4 de fevereiro, nós falamos de fluência de leitura, o que é, como avaliar, para que serve avaliar a fluência. Vimos sobre formas correntes de avaliação através dos indicadores de rapidez, precisão, prosódia e como avaliar cada uma dessas, né? A prosódia é o tipo de requisito, né, mais difícil de avaliar. Ele se refere assim de uma maneira mais vaga e subjetiva sobre ritmo, entonação. E o que nós vamos trazer na live de hoje são estratégias muito precisas de avaliar esta prosódia. Vamos para o próximo slide, um resumo da segunda live. Pronto, então, a segunda live, na segunda live, dia 5 de fevereiro, nós falamos sobre consciência metalinguística subjacente à leitura e à escrita. Nós vimos conceituações do que é consciência metalinguística, quantos tipos de consciência, porque hoje é muito popular, é muito divulgado nas redes, nas lives de colegas nossos, sobre consciência metalinguística fonológica, mas nós temos também a consciência da palavra, a consciência sintático-semântica e a consciência pragmática. Todos esses tipos de consciência metalinguística, na rubrica da metacognição, elas são muito relevantes para o desempenho, né, autônomo e significativo como leitor, e também para nós avaliarmos a leitura. E eis que hoje nós chegamos no teste de fluência de leitura que criamos em 1990, coisa antiga, não é? Mas bem, esse teste ele avalia a fluência basicamente fundamentado na prosódia, centrado na prosódia. E nós vamos hoje falar disso. Segue-se aí no meu roteiro, que nós vamos conversar um pouco sobre a história desse teste, comigo, minha com ele. Eu vou falar dessa evidência que se impôs a mim, aprendiz de pesquisadora, naquela época, durante o mestrado, entre 1988 e 1990. Como foi que essa fluência emergiu do campo e eu me rendi, digamos assim, a essa evidência. Em seguida, vou explicar como se aplica esse teste. Vamos ver os níveis de fluência que eu consegui estabelecer através da audição, né, da leitura oral, e lançar alguns questionamentos e implicações desse teste de avaliação de leitura. Algumas pessoas preferem dizer método de avaliação de leitura. Então, algumas implicações desse método, implicações teóricas, conceituais, implicações metodológicas, implicações à prática pedagógica. Então, começando pela história, pela minha narrativa, de como essa evidência se impôs a então aprendiz de pesquisadora, se deu da seguinte maneira. Eu fui para o campo analisar, coletar primeiro, lógico, né? Leitura de várias crianças e, ao mesmo tempo, eram 150 crianças lendo 3 textos, eram 450 leituras para eu escutar. E esse desempenho em leitura, ele era, então, analisado estatisticamente com relação a outros perfis, como habilidades de segmentação de frases, com base naquele estudo clássico de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, e também outras tarefas e testes padronizados. Pois bem, o que aconteceu é que quando chegou na hora de elaborar, fazer as análises estatísticas, não houve significância, discriminação entre leitores, porque eu havia me utilizado dos recursos disponíveis na literatura, por sinal muito trabalhosos. Por exemplo, transcrever todas as leituras, 150 crianças lendo 3 histórias, 450 transcrições, portanto.
Então, todas elas com aquela metodologia dos autores de referência que eu havia consultado. No caso, por exemplo, de prolongar a leitura de uma sílaba, passava um traço em cima daquela sílaba prolongada. Por exemplo, o menino ia ler bola, ele é bola ou bola. Enfim, a gente passava um traço em cima. E para digitar isso era muito oneroso, muito trabalhoso, muito minucioso e difícil de digitação. E no final das contas não houve assim uma correspondência, uma significância estatística. E meu orientador então me disse, não tem tese, brincando comigo assim, não tem tese, porque não está acontecendo nada aqui. Eu disse, mas eu sei por que é. E ele, então vai lá, faz do jeito que tu tá falando. Eu digo, é porque existe assim 3 oralidades, 3 maneiras de ler, 3 ritmos, 3 segmentações que eu captei na audição, que eles são bem delimitados, bem delineados, bem fáceis de identificação, pois volta para casa, transcreve tudo de novo com esse teu critério. Eu transcrevi. E ainda bem, né, que houve tese, porque as estatísticas foram todas muito promissoras, inclusive esse teste demonstrou que tinha um poder preditivo. Você poderia, a partir então daqueles resultados estatisticamente analisados, prever crianças, aprendizes, né? Não só crianças aprendem a ler, alguns adultos ainda estão aprendendo, mas você pode predizer para poder interferir com antecedência e evitar problemas maiores, prejuízos maiores. Não existe 100%, mas a possibilidade da minha hipótese estar equivocada era menor que 1%. Então, foi muito animador. E eu vou, então, descrever para vocês aqui, verbalizar, né? Quais são esses 3 padrões que eu encontrei. Todo mundo deve conhecer. Alguma criança, algum sobrinho, algum aluno, quem é professor deve ter vários alunos, que pode constatar que, numa certa fase, ele de aprendiz, ele lê assim, por hipótese, né? O dia estava bonito e o menino saiu para passear. É uma leitura assim ritmada, palavra por palavra, como se após cada palavra tivesse um ponto, né? Então a criança, o leitor, faz aquela pausação. Esse é um nível intermediário, que eu chamei de nível crítico. Mais adiante, logo daqui a pouco, nós vamos ver por quê. É o nível intermediário de leitura, que eu chamei de fluência média. Existe um nível mais abaixo desse, que a criança faz pausas assim muito aleatórias, que eu chamei inicialmente de fluência baixa. É mais ou menos assim: o, di, a, es, ta, va, bo, ni, to, é. Então você vê que aquilo que fica verbalizado não faz sentido, não corresponde ao léxico, porque as pausas são feitas de maneira aleatória, não respeitam a unidade gráfica de cada palavra escrita. Esse é o nível mais abaixo. E o nível mais alto é aquele que eu chamei de leitura sintagmática, porque a criança ou a pessoa lê fazendo as pausas pelos sintagmas. Por exemplo, o dia estava bonito e o menino saiu para passear. No caminho, de repente, caiu uma chuva forte e ele voltou para casa todo molhado. Estas eram frases utilizadas lá naquele programa de pós-graduação. Nós repetíamos sempre essas mesmas histórias para as crianças lerem, para haver uma comparabilidade entre os estudos, sempre as mesmas histórias. Eram 3 histórias com níveis de dificuldade diferenciados. Pois bem, eu citei só as primeiras frases da primeira história. E o que é que nós podemos ver, resumir daí?
que esse nível de fluência alta, que eu chamei primeiro, fluência alta, média e baixa. E depois, com a continuidade de outros estudos, eu fui captando mais explicações, mais teorização sobre cada nível. Então, esse nível mais alto, que é a leitura sintagmática, a pausação por sintagmas, eu observei que o leitor faz as pausas de acordo com a pontuação. E chamei de leitor maduro, autônomo e crítico. O nível médio, que é o nível crítico, fluência média, trata-se de uma leitura lexical. Ela orienta, o leitor orienta as pausas pelos segmentos gráficos. Ele não adultera as palavras que estão escritas. Cada unidade unidade gráfica, é pronunciada de uma vez. Esse leitor também é autônomo. Por quê? Porque ele já constrói uma memória de trabalho coerente com o léxico, com a língua falada e, consequentemente, isso tem implicações, assim, total, decisivas para a compreensão e para o desempenho de tarefas necessárias a partir do texto lido. Já o nível de fluência baixa, que é feito com leitura sublexical, quer dizer, abaixo do léxico, adulterando o léxico, segmentando o léxico, segmentando palavras, pronunciando metades ou juntando final de uma com o início da outra e por aí vai. Então, como essas pausas são feitas de modo aleatório, o leitor fica deficitário para a compreensão. Ele não é, portanto, um leitor autônomo. E eu passei a estabelecer que esse nível crítico, esse nível de fluência média dessa leitura lexical, ele é crítico por quê? Porque ele pode discriminar quem é o leitor que tem condições de ler com autonomia do leitor que precisa ser ajudado. E eu chamei isso, assim, por um momento, em algum texto, de alfabetização escolar, porque a alfabetização é uma palavra polissêmica. Ela tem N significados, N sentidos e N definições. Você pode considerar que você passa a sua vida inteira se alfabetizando. É um processo longo, contínuo, ok. Mas vamos combinar o que é para a educação escolar, para a educação básica, para o ensino fundamental, o que é necessário, o quanto, um mínimo necessário para se dizer que alguém está alfabetizado, que aquela pessoa, com aquele nível, tem condições de autonomia de leitura, de compreensão e que vai poder percorrer uma trajetória escolar bem-sucedida. Eu afirmo para vocês, com base nos estudos, é esse nível crítico. Vamos comentar que tipo de consciência metalinguística estão envolvidas. Por quê? Eu cheguei à conclusão, com esse estudo básico, né, esse que deu origem a toda a formulação desse teste, e com estudos posteriores, que existe uma participação muito importante, muito forte, da metacognição, da consciência metalinguística, nesses níveis de leitura. Não se trata apenas de uma consciência de sons, não se trata apenas de uma desenvoltura de velocidade, nem de precisão, mas que é algo mais, né, que está contido nessas habilidades metalinguísticas. Por exemplo, vamos começar da fluência baixa. Esse leitor deficitário para a compreensão, que faz essa leitura sublexical, pode-se ver que nem consciência fonológica ele tem bem ainda, porque tem sim consciência fonológica, mas veja como a consciência fonológica sozinha é insuficiente para essa leitura mínima necessária para esse nível crítico. Quando você chega lá no nível crítico, você observa que ele, além de ter a consciência fonológica, ele tem também consciência
metalinguística fonológica, tem também consciência metalinguística da palavra. Ele já busca, por todos os meios, às vezes soletrando, emperrando, mas ele busca aquela unidade, não só a unidade gráfica, ele parece saber, né? Que aquela unidade gráfica não está ali à toa, que uma palavra, uma unidade gráfica, é uma unidade psico-sociolinguística revestida de significados. Ela não é apenas uma unidade gráfica. E quando chega no nível 3, nós podemos ver, além da consciência metalinguística fonológica, além da consciência metalinguística da palavra, também a consciência metalinguística sintático-semântica e a pragmática. Eu teria que ter outros exemplos para citar agora, mas eu vou ficar por aqui porque nós vamos dar sequência a outros temas dentro desse teste de leitura. Eu vou falar agora ligeiramente como se aplica esse teste. É muito rápido e fácil. Eu digo, olha, é o soro caseiro da alfabetização. É uma metodologia simples, gratuita, que não requer que a pessoa faça assim, um curso muito especial, muito específico. Qualquer professor, uma vez que tome conhecimento, tem toda a condição de aplicar e de ter autonomia na sua sala de aula, não depender de outras pessoas para avaliar a fluência oral de leitura de seus alunos, não depender de aparelhos, não depender de equipamentos, de equipes distantes, que retiram seus alunos da sala de aula para gravar a leitura e retornar. O professor tem condições de aplicar, uma mãe, um pai, conselheiros comunitários, pessoas em geral, leigos do ponto de vista da pedagogia, da docência, eles podem sim. Pega-se aquele leitor que vai se examinar e pede para ele ler um texto muito curto, né, breve, e grava. Em seguida, escuta. Com o tempo, você educa o ouvido de tal maneira que fica muito evidente qual é dos 3 padrões de leitura oral que aquela pessoa, aquela criança ou adulto está fazendo. E você pode, então, rapidamente estabelecer se ele é um leitor de fluência alta, se ele faz uma leitura estagmática, ou se ele é um leitor de fluência média, faz a leitura lexical. Ou se é um leitor de fluência baixa, faz uma leitura sublexical. Então, o professor, no dia a dia de sua sala de aula, ele pode sim, consegue acompanhar pela audição, sem nem precisar chamar a criança para fazer um teste assim separado. Aquela própria leitura em sala de aula, ela oferece ao docente essa oportunidade de ter sempre atualizado o nível de fluência oral de leitura de seus alunos. Então, vamos para, finalizando, as implicações que eu vejo nesse teste de fluência de leitura. Para que ele serve, digamos assim? Quais as implicações dele no campo teórico, metodológico, social, pedagógico para a docência? No campo teórico, por exemplo, qual é a utilidade que eu vejo nesse teste? Que se ele, uma vez difundido, divulgado e aplicado, né, por uma quantidade grande de pessoas, de docentes, de pesquisadores principalmente, pode oferecer a oportunidade de nós falarmos a mesma linguagem, porque em eventos acadêmicos dos quais eu participei durante décadas, né, nós temos assim muitas terminologias e a avaliação termina sendo mesmo uma coisa mais subjetiva do avaliador.
Recentemente, com base em trabalhos inclusive de muitos fonoaudiólogos que começaram a se envolver com o estudo dessa temática, nós temos testes valiosos, testes padronizados, testes assim reconhecidos, né? E que eles podem ser, sim, aplicados e oferecem, com certeza, né, evidências estatísticas, evidências científicas para se argumentar sobre níveis de fluência. Contudo, é difícil encontrar, eu não lembro de ter visto ainda, um estabelecimento desse nível crítico. Qual é o nível de fluência que é crítico? E as avaliações baseadas em ritmo, velocidade e precisão, acurácia, quantas palavras acertou e tal ritmo, não respondem muito bem. Para mim, nos nossos estudos, o que tem feito sentido, pode passar a próxima lâmina, por favor. O que tem feito sentido, de fato, é a prosódia. E a prosódia, nós podemos ter acesso a ela através justamente desse estilo de pausa que se baseia basicamente, né, o sintagmático, por exemplo, mais elevado, na pontuação. Então, eu creio que esse teste, essa metodologia de avaliação da fluência oral de leitura, ela pode contribuir para a nossa discussão sobre o quantum. Quanto se deve oferecer? A escola tem obrigação, o Estado tem a obrigação de oferecer para considerar que alguém está alfabetizado. A resposta é, com base nas estatísticas, esse nível crítico que se trata da leitura lexical, porque ele se revelou em vários estudos a condição mínima necessária para a compreensão do texto por parte do leitor. Implicações sociais. Quais seriam as implicações sociais? Seriam justamente de instrumentar pessoas como pais de alunos, como próprios professores, com certeza, os pais de alunos, os gestores da educação, do sistema das redes, e conselheiros municipais, conselheiros da infância, da adolescência, para justamente se apropriarem dessa informação e poderem cobrar, né, socialmente esse nível crítico, essa leitura lexical como a condição mínima necessária para alguém ser considerado alfabetizado. E as implicações pedagógicas, as implicações para a docência, a partir desse instrumento nosso, né, desse teste que nós criamos e vimos aperfeiçoando desde 1990, ele permite uma avaliação dinâmica dos alunos em sala de aula por parte do docente. Ele permite uma avaliação diagnóstica na entrada do semestre letivo, do ano letivo, permite o acompanhamento, porque com certeza esses alunos, a partir de tratamentos e de direcionamentos adequados, eles vão evoluindo do nível sublexical para o lexical, para o sintagmático, e, ao mesmo tempo, o controle e a prevenção a partir da identificação daqueles alunos aprendizes que são mais lentos no seu processo, na sua trajetória. Então, era isso que nós tínhamos para apresentar, fechando essas 3 lives, mostrando a importância da prosódia, que é essa entonação, de detalhes da prosódia, de como acessar esses detalhes da prosódia, de que a prosódia é a condição mais relevante para caracterizar a fluência do que ritmo, velocidade ou acertos, quantidade de acertos, e para socializar esse instrumento, aguardar, né, questionamentos, contribuições de colegas nossos, para nós
evoluirmos nessa caminhada, inclusive de definição desse quanto, do que é alguém estar alfabetizado em termos de uma condição essencial para a trajetória escolar. Quanto mais a gente compartilha, né, mais a gente aprende, menos erra e mais aperfeiçoa a nossa prática. Em torno dessa temática, desse assunto tão importante, que é saber avaliar o nível de leitura de uma pessoa, de um aprendiz, poder acompanhar a evolução através desses níveis e poder agir de forma preventiva diante de situações que poderão acontecer antes que elas aconteçam e que a remediação sempre é mais difícil. Muito obrigada.